nós estamos confessando que nós não somos dignos e que nós temos uma grande dívida para com Ele. E da mesma forma que nós temos uma grande dívida para com Ele, e Ele tem nos perdoado dessa grande dívida que nós temos para com Ele, assim, da mesma forma, nós com as outras pessoas. Porque se nós somos perdoados, se o reino de Deus é baseado em perdão, se o reino de Deus é baseado em amor, se Ele nos perdoa, por que eu não vou perdoar? Eu que recebi um grande perdão de Deus, eu que fui perdoado de todos os meus pecados, de todas as minhas dívidas, de todas as minhas ofensas para com Deus, quem sou eu para não fazer a mesma coisa com os outros? Porque no reino de Deus nós temos uma visão diferente. No reino da terra é olho por olho, dente por dente. É aquela história, alguém fez alguma coisa contra você, vai lá e faça contra ele também. Te deram um supapo, vai lá e dá um supapo também. Só que o reino de Deus é baseado no perdão. Nós nem entraríamos no reino, nem começaríamos a fazer parte do reino de Deus se não fosse o perdão. Porque todo o reino de Deus é baseado no perdão. Ele nos perdoou do pecado que já vem de origem desde a época do Adão. Perdoou do pecado que nós fazemos, que a Bíblia diz, não existe justo nenhum sequer. Nenhum de nós somos justos. E se nós errarmos, se nós pecarmos, errarmos o pé em algum ponto da lei, nós somos culpados por todos. Quando aquele jovem rico falou que ele cumpria todos os mandamentos, e Cristo falou para ele, então vende tudo e me segue, ele estava mostrando que ele não cumpria, porque o mandamento principal era amar Deus sobre todas as coisas, e ele amava o dinheiro sobre todas as coisas. E assim mesmo, quando nós pensamos que nós somos bons, que nós cumprimos, que nós cumprimos todos os mandamentos, nós estamos extremamente errados. Por quê? Porque na verdade nós não somos cumpridores da lei, nós falhamos, nós erramos, e só o perdão de Deus para nos salvar. Todo o plano de Deus, toda a obra de Deus, todo o reino de Deus é baseado numa coisa somente, é baseado no perdão. Agora você fala, e como que funciona o reino que não é de Deus? O reino que não é de Deus não é baseado em perdão, é olho por olho, dente por dente. Mas a Bíblia nos mostra que a arma que Deus tem contra o diabo é o amor e é o perdão. A Bíblia nos fala que Ele nos tirou do reino do maligno, nos tirou do reino do mal e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do reino das trevas. O que são as trevas? As trevas são a falta de conhecimento. Quem não conhece está nas trevas. E o que é o amor? O amor é a luz, é o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos a liberdade em Deus, nós temos a luz em Deus. Nós fomos transportados do reino da ira, nós fomos transportados do reino do maligno para o reino de Deus, para o Filho do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Esse amor é tão intenso que é a ponto de nos perdoar de todos os nossos pecados. Quando Cristo perdoou as pessoas na cruz, que foi o grande perdão dele, que ele perdoou toda a humanidade, ele não perdoou só os que seguiam aqueles discípulos que estavam ali seguindo ele. Ele perdoou até mesmo aqueles que estavam naquele momento crucificando ele. Aqueles que, a hora que ele pediu para tomar água, deram para ele fel, deram para ele vinagre, e que falaram, se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo, e zombaram dele, e tiraram a sorte sobre as vestes dele. Ele estava ali desnudo, olha que situação que ele estava, sem roupa, na cruz, e as pessoas debochando dele, e o que ele fala? Ele fala, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O perdão dele na cruz não era só para os discípulos, não era só para os bonzinhos, era para aqueles também. Ele apelou pelo perdão de Deus para aquelas pessoas. O perdão dele era por toda a humanidade. E dessa mesma forma que Deus exerce o perdão, e somente por causa do perdão de Deus que nós estamos no reino dele, porque no reino do maligno nós temos os filhos da ira. O que é os filhos da ira? Aqueles que não perdoam, aqueles que não têm o amor. Por um lado nós temos os filhos da ira e nós temos os filhos do amor de Deus.
Nos filhos do amor de Deus existe o perdão. Nos filhos da ira não existe o perdão. É olho por olho, dente por dente. A mulher foi pega em flagrante adultério, ela tem que ser apedrejada. E Cristo? O Cristo é a lei do perdão. Ninguém te condenou, mulher? Nem eu tampouco te condeno. Vocês viram a diferença? Ele não é da condenação, ele é do amor e do perdão. A religião, porque ali a religião e o mundo eles estão muito misturados, eles são muito semelhantes. Aliás, a religião tem sido a causa de uma grande destruição no mundo. As guerras têm sido tudo por causas religiosas. Até hoje, os homens bombas, eles se matam por causa do quê? Por causa do Deus deles, por causa de Alá. Se você for ver na história também, no cristianismo houve a mesma coisa. Os católicos mataram muitas pessoas durante a época da famosa Santa Inquisição, que de Inquisição não tinha nada. Nós vamos nos recordar, por exemplo, você fala, mas o protestantismo não. Sim, o protestantismo também. Na época da Inglaterra, na época da rainha Elizabeth, antes dela, a irmã dela, Maria, a louca, que era a rainha. E a Inglaterra era católica, porque ela namorava inclusive o rei Filipe, que era o rei católico. E a irmã dela, Elizabeth, sabia que ali alguma coisa tinha errado, que o Filipe queria conquistar a Inglaterra. Aí ela mexeu os pauzinhos dela e ela assume o poder. Por quê? Porque a irmã dela, que era católica por causa de Filipe da Espanha, matavam todos os que eram protestantes. Aí a Inglaterra se torna protestante, até hoje a Inglaterra é protestante. Isso começa com a Elizabeth I, a Elizabeth a Virgem. Criou a igreja anglicana. A igreja anglicana. Aí o que acontece? Nessa época, quando ele assume, ela simplesmente mata todos os católicos. Então é a mesma coisa. Infelizmente, a religião é a religião. Não adianta querer pôr panos quentes em cima da religião. Em toda a história, a religião foi criminosa. Se nós pegarmos na época que se formou, por exemplo, o catolicismo, em 325 depois de Cristo, com o rei Constantino, ele lutava com a cruz de Cristo e aquilo ele achava que dava sorte. E como ele conseguiu conquistar muitos lugares, inclusive conquistou Roma, e ele começou inclusive a governar em Constantinopla, ele obrigou que todos os soldados se convertessem ao cristianismo. Que bonitinho, né? Se não se convertesse, ele matava. Olha só, a história da religião é uma história de sangue. Você fala, Dirceu, e hoje você está pregando o Cristo? Sim, eu só consigo pregar o Cristo fora da religião, porque eu conheço a história da religião. E até hoje a mesma coisa acontece. Nós tivemos na Irlanda do Norte, né, o problema do protestantismo e o catolicismo. Então, ambos professando a Deus, ambos professando o cristianismo, e ambos se matando em nome de Deus. Não é em nome de Alá, não, em nome desse Deus que nós conhecemos. E em nome de Alá, que Alá significa também, estão se matando uns aos outros. Agora mesmo nos Estados Unidos, aqueles que puseram a bomba lá, por que eles fizeram aquilo? Por causa do islamismo. Eles acreditam no Deus dele, eles morrem por aquilo, por um ideal, pelo ideal deles. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, porque o cristianismo não é formalizado, o cristianismo não é uma coisa dogmatizada, que eu coloco os dogmas e nós vamos seguir aquele dogma. Se alguém não conseguir seguir aqueles dogmas, se alguém não pensar exatamente como eu penso, ele se torna automaticamente meu inimigo. Até o ponto de nós vermos na história que matavam-se e se matam até hoje uns aos outros. Então a religião é extremamente perigosa. Quando eu falo isso, eu não falo do cristianismo, eu não falo da verdade do Cristo, eu não falo da verdade de Deus, eu falo o perigo da religião. Porque a religião é algo feito pelo homem, não é algo que provém de Deus. Tanto que quando eles criam a religião, eles criam uma série de dogmas. Então eles falam, nós acreditamos nisso, nisso e nisso. Muitas vezes baseado na Bíblia. Mas eles colocaram todos aqueles quesitos que Deus não pode agir fora daquilo. São verdades? São verdades. Não quer dizer que são mentira. Se você for ver o credo da Igreja Católica, ele é perfeito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é perfeito.
Mas é um dogma. O que é um dogma? Deus não pode falar fora daquilo lá. O homem pegou Deus e colocou Deus dentro de uma lata e colocou colocou um rótulo em cima. Falou, Deus é assim. Só que Cristo, o cristianismo, é algo que, como nós falamos, como o maná. A cada dia nós temos um pão novo. A cada dia nós temos algo diferente. À medida que nós criamos um dogma, nós criamos Deus, nós colocamos Deus dentro de uma lata. Então, na verdade, quando nós falamos sobre o amor, quando nós falamos sobre o perdão, isso daí é a arma de Deus, não é a arma da religião. A religião até fala no amor, a religião até fala no perdão, mas no dia a dia, como eu falei para vocês, no cristianismo, quando nós falamos sobre os católicos, falávamos em amor na Idade Média, mas quem não acreditasse no cristianismo deveria ser morto, caça às bruxas. Aí depois veio o protestantismo. Quem não acredita no protestantismo na Inglaterra, vamos matar eles, porque eles não estão acreditando no nosso Deus de amor. Olha a incoerência que existe. Agora, aqui quando nós estamos falando sobre o reino, é bem claro que Deus usou como arma contra o maligno o amor, contra o maligno o perdão. Ele é filho da ira. A religião e o mundo estão mais ou menos colocados no mesmo patamar. Quem matou Cristo? Nós ficamos na dúvida. Foi a religião ou foi o mundo? Foi o Império Romano? Os dois. Cristo foi morto pelo Império Romano, que lavou as suas mãos, e pelos religiosos, que ao invés de soltarem Barrabás, falaram não. Aliás, desculpe, ao invés de deixarem Barrabás preso e soltarem a Cristo, falou, soltem Barrabás e deixem Cristo morrer. Quem falou isso? Foi a religião que falou isso. A religião era boa? Era. Você vai falar que o judaísmo é ruim? Você vai falar que o judaísmo é errado? Não, mas matou Cristo. Cadê o amor que eles apregoavam? Cadê os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Cadê? Onde está isso daí? Matando Cristo? Porque Cristo era uma afronta para eles? Estavam buscando os seus próprios interesses religiosos. Onde estava o amor? Falava-se de amor, mas havia amor. O reino de Deus é baseado no perdão. Se não tivesse perdão, nós não estaríamos aqui hoje. Porque nenhum de nós consegue, de forma nenhuma, se autossalvar. O Espiritismo, ele cria algumas regras, ele diz que nós vamos viver várias encarnações, e que numa encarnação você foi um mendigo, aí você aprendeu, sofreu, na outra encarnação você foi um soldado que foi para a guerra, na outra encarnação você foi isso, você foi aquilo, até você evoluindo e merecer a tua salvação, estar perto de Deus. A Bíblia mostra que isso não existe. Nós não temos nada a ver com o Espiritismo, porque se o Espiritismo está certo, se nós podemos nos salvar, se nós vamos vir de geração em geração para ficarmos melhorando, Cristo morreu na cruz em vão. Para que Cristo morreu na cruz? Cristo morreu na cruz porque nós não conseguimos pagar os nossos pecados. Porque a nossa dívida que nós temos com Deus é uma dívida extremamente alta, que nem nós vivendo várias encarnações, nós conseguiríamos pagar essa nossa dívida. Só teve um jeito de nós pagarmos a nossa dívida, é sermos perdoados da nossa dívida. E quem nos perdoou da nossa dívida? Foi Jesus Cristo. Como que Ele nos perdoou? Pagando a nossa dívida. A nossa dívida que era tão alta, não foi fácil para Ele. Ele falou assim, eu vou rasgar o papelzinho que você deve, você não precisa não, pagar mais. Não, Ele pagou a nossa dívida e a nossa dívida foi cara. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos, a Bíblia diz, e carecemos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, nós merecemos a morte. O que Ele fez? Para saldar a nossa dívida, Ele morre em nosso lugar. Olha só, então quando Cristo ele faz isso, ele nos salva, Ele exerceu o perdão. Então qual foi a grande arma que Ele teve contra o maligno? Foi o perdão, foi o amor. A Bíblia nos diz que nós temos o império da ira, nós temos o império das trevas e nós temos o império do Filho do seu amor. Nós temos esses dois impérios. Hoje,
para que o reino de Deus ele tenha alcance maior território. Porque qual é o plano de Deus? É que o reino dele se expanda. Todo rei, ele quer um governo que expanda, ele quer um território que se expanda. Se o reino dele, se o território dele não se expande, ele é um rei pequeno, um rei sobre poucas cidades, um reino sobre poucas pessoas, não é um reino poderoso. Mas o nosso rei é o rei todo-poderoso. Nós já falamos que até Davi falou, abre as portas para o rei da glória. Ele é o grande rei, ele é o rei dos reis. E esse rei é o rei conquistador de territórios. Quanto mais território ele tem, quanto mais pessoas ele tem, mais ele tira as pessoas do reino das trevas. O reino das trevas é o todo-poderoso, o príncipe desse mundo que é o diabo. E nós temos aqui, por outro lado, o reino de Deus. Cada pessoa que vem do reino das trevas para o reino de Deus é um que está fazendo diminuir o reino das trevas e aumentar o reino de Deus. Vocês estão percebendo? O reino de Deus aumenta à medida que o reino das trevas vai diminuindo. Como esse rei ele faz para aumentar o território dele? Para que tenha mais território, ele tira os filhos da ira do império das trevas e traz para a luz para os filhos do seu amor. O que faz com que esse reino tenha mais territórios? É o perdão. Porque com o perdão o diabo não consegue lidar, porque o diabo não perdoa. O diabo é olho por olho, dente por dente, igual a religião. Bateram numa face tua, ele fala, dá na face dele. O cara fez contra você, você faz contra ele. E esse é o princípio do mundo. Às vezes você vê numa rodinha de pessoas, as pessoas dizendo, o cara fez isso para mim, mas ele vai pagar, porque amanhã eu pego ele na curva. Amanhã é o dia dele. Então nós temos esse ódio contra pessoas. E a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. O próximo não é o irmão. Amar vocês é maravilhoso, é facílimo de amar vocês. Pessoas amáveis, vocês pensam igual a mim, vocês têm o mesmo Deus que eu tenho. Não é gostoso? Cada vez que eu venho aqui, vocês estão aqui sorridentes, me convidam para estar aqui, eu não vejo a hora de estar em Araraquara no domingo, de estar aqui na segunda. É fácil amá-los. Mas e amar o próximo, que é aquele que crucificou o próprio Cristo e que por amor a eles, ele morreu? Aí se torna difícil. Mas qual é a característica do reino de Deus? É o perdão. A característica do reino de Deus é o amor. Sem o perdão, sem o amor, nenhum de nós estaríamos no reino de Deus. Como você faz para entrar, para ser cidadão de um novo país? Como você faz para ser cidadão de um novo reino? Só tem um jeito. Você quer ser cidadão americano? Nasce nos Estados Unidos. Você quer ser cidadão europeu? Nasce na Europa. Foi o que Nicodemos falou. Senhor, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Nasce no reino de Deus. Se você nascer de novo, você entra no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E como que ele entra no reino de Deus? Como que ele nasce de novo? Através do perdão. Agora, se Deus usou da misericórdia dele, usou do perdão dele, para trazer-nos para o reino do seu amor, se o amor moveu ele para dar o seu próprio filho, para morrer na cruz por nós, para ser vituperado por nós, tudo movido pelo amor, e agora nós estamos no reino dele, o reino dele é o reino do amor, não é o reino da ira, como que nós podemos viver no reino de Deus, sem estarmos envoltos com o amor de Deus? E se nós estamos com o amor de Deus envolto em nós, como que nós podemos odiar? Como que nós podemos não perdoar as dívidas daqueles que nos devem, se a nossa dívida foi perdoada com Deus? Existe alguém tão ruim para nós que não é digno de nosso perdão? Tinha alguém pior do que nós para Deus e fomos dignos do perdão dele? Existe alguém na face da terra que não mereça perdoar? Quer seja gay, quer seja prostituta, quer seja ladrão, quer seja assassino, se ele morreu por todos aqueles, inclusive pelo ladrão que estava no lado dele, e inclusive pelos assassinos que o estavam matando, e pelos religiosos que falaram, crucificam, crucificam, ele morreu por eles também. Então existe alguém
que eu não possa perdoar? Existe alguém que não mereça o meu perdão? Porque se existisse alguém que não merecia o perdão de Deus, éramos nós. Mas Ele nos perdoou. Então perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos ler aqui na Bíblia, só antes disso, Romanos 2, capítulo 1 diz: És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque quando julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas as quais condenam. Cada vez que nós condenamos alguém, cada vez que nós falamos assim, aquele cara, aquela moça, vixe, aquele povo, olha bem, porque você já fez aquilo lá. Nós falamos assim, mas olha o que ele fez para ela. Aí fala assim, você já não fez isso com alguém? Olha como ele foi infiel. E você nunca foi infiel? Olha só, ele ficou devendo para mim e não me pagou. E você? Pagou todo mundo até hoje? Você não ficou devendo para ninguém? Nada, nada, nada. Olha como ele foi uma pessoa indiscreta, contou meus problemas na frente de todo mundo. Eu odeio ele, odeio ela. Você nunca contou o problema de alguém na frente de todo mundo? Cada vez que nós olharmos os problemas do outro, pense bem se você já não fez igual. Pense bem. E você vai ver que você é réu, você é culpado da mesma coisa que você julga. Olha aqueles homens, quando eles foram apedrejar a mulher adúltera. O que Cristo usou? Que argumento que Cristo usou para eles? Falou, não atire a pedra? Não ia adiantar, eles queriam matar a mulher, porque a lei religiosa mandava matar. E a lei do mundo mandava matar. Os filhos da ira querem matar, os filhos da ira não perdoam. Mas os filhos do reino, do seu amor, perdoam. E Cristo, Ele era o rei do amor. O reino dele é o reino do perdão. E Ele é o primeiro a perdoar. Ele veio aqui para perdoar o mundo. E Ele fala então para aquela moça, para aquela mulher, ninguém te condenou? Ela falou, não, Senhor, nem eu tampouco te condeno. Porque Ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cada vez que nós formos apedrejar alguém, olhe para a gente. Olha se nós não somos culpados pela mesma coisa. Sincero para você, eu já condenei pessoas, eu já falei mal de pessoas, que depois eu me analisei e já percebi que eu faço a mesma coisa. Eu sou campeão disso aí. Tá pau comigo. Adoro. Só que eu quero dizer para vocês, olha, isso, agora nós estamos falando a mesma língua, agora está legal. É isso aí, agora fiquei até mais à vontade. Eu faço até você fazia? Eu faço. É exatamente isso. Então, agora, nós estamos falando sobre o reino. Tem esperança, né? Então, sim, nós estamos falando sobre o reino. No reino, nós já vimos que o reino é feito por perdão. Pelo perdão de Deus que nós estamos no reino. E no reino nós praticamos o perdão. Porque a grande arma de Deus contra o diabo é o perdão. O diabo perdoa? Nem os seguidores. Perdão vencer a anistia, mais ou menos. E como perdoar uma coisa que você não adianta você falar, não perdoa. Aí você fala, Você tem que perdoar. E anistia? Gera comportamento. Sim, não estou dizendo não é comportamento, eu vou explicar, é cultura. Nós temos que nos predispor a uma nova cultura. Ah, sim. Por exemplo, Mentalidade, você está falando assim. não, a nova cultura é o seguinte, eu vou chegar lá. Hoje é meio compridinho isso daqui, eu espero conseguir Não chegar. consegue perdoar de corpo, alma, coração. Então fala, né? Fala para a verdade Tá entrar. bom, então vamos lá. Antes disso, vamos ler Mateus, capítulo 18, Aí não vale, Michel. 23 a 35. Tira esses copos, capítulo 18, o quê? Daqui. 23 a 35. Fala assim: Não foi aqui. por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro. Talento, na verdade, era a moeda deles lá. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga.
Naquela época a gente vendia até a alma, vendia o filho, vendia tudo. E mesmo ele vendendo tudo, a dívida era tão grande que ele não conseguia pagar. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Sabia que não podia pagar, mas estava rogando. Rogar a misericórdia é importantíssimo, porque rogar a misericórdia faz com que a outra parte exerça o perdão. Se você não pede misericórdia, você não vai ter perdão. O perdão é para quem pede pelo perdão. E ele pediu pelo perdão. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Compadeceu, teve pena, teve piedade, teve amor e perdoou a dívida dele. Isso daqui é Cristo conosco. Nós não tínhamos como pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. E Deus nos perdoou. Mas não perdoou facilmente. Foi a vida do filho dele que ele deu para que conseguisse nos perdoar. Ou morríamos nós, ou morria o filho dele. Ele nos amou tanto que ele falou: morre meu filho, mas eu perdoo vocês. E manda a gente embora. Agora nós vamos embora. Saindo, porém, aquele servo, ou seja, nós, encontramos um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, muito pouquinho. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-se dos teus conservos, como também eu me compadeci de ti? Certo? Então, olha aqui o que a Bíblia está sendo clara. É uma questão de lógica. Não é questão de consigo ou não consigo. É uma questão de princípio. Não estou falando comportamento, estou falando qual é o princípio do reino. O princípio do reino, o mínimo que nós podemos fazer é sermos pessoas que levam em consideração o amor que nos foi dado, que vê o que Deus fez conosco, e vamos fazer as mesmas coisas com as outras pessoas. Senão nós vamos ser pessoas que somos muito, como que eu diria, não agradecidas a Deus, não agradecidos do que Deus fez na nossa vida. Nós fomos perdoados de tão grande coisa que com as outras pessoas nós não fazemos. Nós não estamos sendo pessoas coerentes conosco mesmo. Então isso daqui não é para dizer daqui para frente nós vamos perdoar todo mundo. É para dizer o seguinte: como que é no reino dos céus? Por isso falou, com dificuldade que nós entramos no reino. Eu não estou falando de salvação. Salvação não tem problema. Você pode ir com ódio, sem ódio, foi salvo, acabou, não tem problema. Mas agora na vida do reino, onde o rei é o Senhor, onde o rei comanda, onde o rei é o rei do perdão, onde o rei é o rei do amor, como são os seus cidadãos? São cidadãos que reconhecem que foram perdoados e exercitam o perdão. Exercitar o perdão é diferente. Talvez agora eu respondi aquilo que você pediu. Nós exercitamos. Por quê? Porque isso faz parte da cultura do reino. O que é cultura do reino? Cultura é uma coisa que está muito arraigada às pessoas. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, ninguém joga um papel no chão. Você vai nos Estados Unidos, ninguém cospe no chão, não joga uma ponta de cigarro, porque faz parte da cultura deles. Aquilo já ficou na cultura do povo. Aqui no Brasil você anda pelos bairros, por aí está tudo sujo, cheio de papel, coisa jogada na rua, porque faz parte da nossa cultura. Você vai para a África, tem uma certa cultura na África. Que cultura que tem lá na África? Do candomblé, dos espíritos, dessas coisas todas místicas, né? Na África. Essa cultura vem para o Brasil quando vem a escravidão. Aí que nós tivemos no Brasil candomblé, voodoo, todas essas coisas. Até hoje nós estamos naquela de ver horóscopo para ver o que vai acontecer, de fazer o que eu fui na outra encarnação. Não teve outra encarnação, gente.
esquece, que encarnação. Nós vivemos uma vez, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. A nossa vida é aqui é a nossa chance de nós encontrarmos com Cristo, e Cristo pagou as nossas dívidas, não tem que encarnar, nós não fomos nada em geração passada e não vamos ser nada. Essa é a nossa geração. Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos, e nós temos a chance de nos encontrarmos com Deus e vivermos eternamente. Essa é a cultura do reino. Mas o que acontece? Você vai, por exemplo, para a Índia. Qual é a cultura do povo? O misticismo, ficar se lavando na água do rio Ganges, ficar se auto-obliterando, faz parte da cultura. Você vai para a América Latina, você vai na Argentina, é uma cultura diferente. Aqui no Brasil, no Nordeste, é um tipo de cultura. Aqui em São Paulo, é outro tipo de cultura. O que é cultura? Aquilo que faz parte do seu ser. Você conhece uma pessoa pela cultura dele. Habituado. Aquilo que vem sendo. Você nasceu num país que tem aquele tipo de cultura. E nós, infelizmente, nós temos a cultura do mundo, a qual a religião também tem, a cultura do mundo, que não é a cultura do amor, que não é a cultura do perdão, é a cultura do toma lá da cá. Por que tem as guerras? Por que as pessoas se matam? Porque já teve logo, quando o Adão ele se desvincula de Deus, qual a primeira coisa que acontece? Irmão matando irmão. Por quê? É a ira. É a falta de amor. Perdeu o amor. No jardim do Éden havia o amor. Não precisava ter perdão, porque havia o amor e não havia o pecado. Quando entra ali no jardim do Éden, a independência de Deus, quando Adão, Eva, nós estamos independentes, o país ficou independente, o que acontece? O governador, que é o Espírito Santo, que governava a vida deles, que estava dentro deles, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu deles naquele momento. E o Espírito Santo ele ficou sem voltar na terra até quando? Até quando Cristo morre e até o Pentecoste. Antes disso, o Espírito só ficava em cima das pessoas, o Espírito não ficava na terra. Sabe por quê? O governo que tinha na terra. O que um governador faz? O governador ele representa o rei. Adão na terra ele era o governador, por isso que falou, eu darei para ele, o homem terá o domínio. O que é o domínio? Teria o governo. Adão tinha o governo, mas Adão, ele não quis o governo de Deus, ele proclamou independência. Quando você proclama independência, quando uma colônia proclama uma independência, qual é a primeira coisa que acontece? O rei tira o governador de lá, e com o governador que vai embora, vão todos os benefícios. Por exemplo, quando a Índia era dominada pelos ingleses, era colônia inglesa, eles aprenderam a jogar rugby, eles aprenderam a jogar handball, uma série de coisas. Quando eles proclamam a independência, os governadores que representavam a coroa da Inglaterra, eles saem, eles ficam independentes, bonito, ficam independentes, mas todo o benefício da Inglaterra sai também. Eles não são mais cidadãos ingleses, aí são cidadãos indianos. Eu estive em Hong Kong quando ainda era uma província da Inglaterra, e todos os chineses de Hong Kong eles eram ingleses. Hong Kong. Hong Kong até hoje, a mãe não é inglês, mas não. Sim, porque a cultura inglesa estava lá. Não, mas eles ainda é cultura inglesa. A cultura é toda a cultura inglesa. Você sai da China e chega em Hong Kong, você tem que passar pela alfândega. Toda a cultura inglesa estava lá. Agora, quando eles ficam independentes, que a China toma de volta, o governador inglês, ele sai de lá. E assim, todos os benefícios. O que aconteceu com Adão? Quando ele proclama a independência do reino dos céus, é tirado o governo deles. Ou seja, é tirado o governador. Quem é o governador? O Espírito Santo. É tirado o domínio. Aí quem começa a dominar? Se não é o governador, não é mais o governador de Deus, o Espírito Santo, o rei manda o governador, que é o Espírito, quem que vai governar? Com certeza é o maligno. E o mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, desde aquela época até a vinda de Cristo, como diz Samuel há pouquinho tempo atrás, 2000 anos atrás, até essa época, o mundo viveu sem um governador. Por quê? Porque não estava mais na colônia, no reinado de Deus. Ou seja, ele viveu embaixo do ódio. Por quê? Porque o Espírito Santo é o amor.
É paz, alegria, amor no Espírito Santo, justiça no Espírito Santo. Foi tirado o Espírito Santo. Logicamente, se o Espírito não governa, outro vai governar. Então o mundo não foi governado pelo Espírito de Deus, foi governado por outro, pelo maligno. O que acontece quando é tirado a colonização, quando é tirado o governador? O homem fica ao Deus dará, ou ao diabo dará. A primeira coisa que aconteceu foi a confusão de línguas lá em Babel. Pode dizer que todo país que não dá certo, todo país pequeno, problemático, África, Índia, tem 800 línguas no país. Cada um fala uma língua diferente. Não fala a mesma língua. Dialeto. Tudo dialeto, tudo diferente. Você nunca viu um país de primeiro mundo cheio de língua. É sempre país de terceiro mundo, é país que está lá bem atrasado. Então o que aconteceu? Fazia parte de tirar o governo de Deus, porque o governo de Deus, quando ele está lá, o que o governador faz? Pilatos não era governador de Roma? Ele levava a cultura de Roma para as províncias, para as colônias. Ele ensinava o pessoal a falar romano, falar latim. Ele punha as leis romanas, as pessoas eram julgadas pelas leis romanas. Ele queria colocar toda a cultura romana. Aliás, os Césares, nas colônias deles, eles mandavam 300 pessoas romanas para dentro da colônia, para as pessoas irem ser médicas, irem ser esportistas, irem ser soldados, para se misturar na colônia. Para quê? Para que as pessoas quisessem imitá-los, aprender a falar o romano, para que as pessoas quisessem se vestir como eles, que tivessem um modus vivendi igual a eles. Então, isso daí era feito pelo Império Romano. Aliás, o meu propósito é ter 300 pessoas em breve aqui em Ribeirão e Araraquara. E com 300 pessoas nós vamos começar a ter influência para colocar a cultura do reino aqui na cidade. Nós somos em 20. Crescer pelo menos 10 vezes mais, para nós começarmos a ter influência. Tem gente que fala hebraico, outros falam grego, outros falam latim. Então, a primeira coisa é unificar a língua. E o que é unificar a língua? Qual que é a nossa linguagem? Lá em Babel a língua se proliferou, cada um falava uma língua, foi a confusão das nações. Quando se torna uma língua só? Quando volta o governador. Quando Cristo vem, a Bíblia diz que ele traz sobre o seu ombro, ele traz o governo. Olha só, para Adão foi dado toda a autoridade, foi dado o governo. Ele quis fazer o governo do jeito dele, o governador foi embora, assim como Pilatos representava o rei, o Espírito Santo representava o Deus, o Pai. O Espírito é tirado, eles ficam ao demônio dará, aí a confusão das línguas, aí Cristo vem, morre, traz com ele, dentro dele, quem que ele traz? Ele veio para colonizar, não veio? O reino de Deus está próximo. Ele já trouxe o governador dentro dele. Ele trouxe Cristo dentro dele. Já trouxe o governador. Ele sabia que ele ia ter vitória. Ele trouxe o governador. Aí ele foi embora. E o que ele fez? Deixou o governador. Qual é a primeira coisa que o governador faz? Em Pentecoste, todo mundo fala a mesma língua. Todo mundo se entendia. Cada um falava a língua dos céus e um entendia o outro. Olha só, a confusão das línguas no terceiro mundo, nos países pobres, analfabetos. Agora não, um novo país, um novo reino. Cristo vai, ele está sentado à destra do Pai. Mas o Herodes não precisava ficar no reino, ele deixava Pilatos, porque Pilatos representa o rei perfeitamente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não fala de si mesmo, ele só fala o que o Pai manda ele falar. Então vocês entendem, aqui na terra nós temos o Espírito que é o governador do nosso reino, da nossa colônia aqui. E esse governador do nosso reino, o que ele fala não é dele, ele fala o que o Pai mandou. Ele aqui é como se o Pai tivesse, como Pilatos. Pilatos manda crucificar Cristo, não foi Herodes, mas o que Pilatos fez é a mesma coisa que Herodes faria. Então Herodes é tão culpado quanto Pilatos. Por quê? Porque Pilatos representa Herodes. E agora o Espírito Santo representa o Pai. O Pai não precisa estar aqui. O rei não estava na colônia, o rei estava lá em Roma. E quem que mandava? Eram os governadores. O nosso Deus, o nosso Pai está no céu e Cristo assentado ao teu lado. Mas aqui, na nossa colônia, aqui na terra, nós temos o Espírito Santo que é o nosso governador. Você fala, por que Dirceu você está falando isso? Porque o governador, ele traz
toda a cultura do céu para a terra. Ele traz para que nós não sejamos, por exemplo, a cultura hoje do islamismo. Cada cidade que você vai nos Estados Unidos, que você vai na Europa, né, você não via isso antes. Tem lá uma mesquita, você vê a mesquita. Eles estão espalhando a cultura deles. Quer dizer, o diabo está fazendo a cultura deles esparramar. Porque a cultura do diabo é a que nós vivemos no mundo inteiro, e ele esparrama a cultura dele, que é a cultura do ódio, a cultura do desamor, é a cultura da não compreensão, é a cultura da guerra, um contra o outro. Esse princípio da guerra, de matarmos pessoas, de pormos bomba, esse princípio está aqui na nossa vida diária. Quando nós não amamos, nós não suportamos o nosso vizinho de baixo, o nosso vizinho de cima. Se nós não suportamos os nossos vizinhos, isso em termos de país, nós não suportamos os nossos vizinhos, os países vizinhos, e vamos brigar com eles, vamos matarmos uns aos outros. Por que nós matamos? Porque nós não temos amor, porque nós não temos perdão. E qual é a cultura do reino? A cultura do reino é a cultura do amor, é a cultura do perdão. Nós só estamos no reino porque a cultura de Deus foi perdoada, os outros são os filhos da ira. Agora, nós temos então o primeiro ponto na nossa nova cultura: falamos uma só língua. E a língua que nós falamos é a língua do amor. Certo? Não adianta você tirar uma faca de uma pessoa ou tirar um revólver de uma pessoa. A Bíblia fala que não matarás, Cristo falou. Eu, porém, vos digo, aquele que odeia, dentro de si já matou. Você quer acabar com a criminalidade do mundo? Eu estava vendo um artigo esses dias, tiraram todos os revólveres do Brasil. Você sabe que aumentou a criminalidade? Não tem revólver. Só uma lâmina. Mas tem criminalidade. Por quê? Porque a arma não está no revólver, não está na faca. Sabe onde está a arma? Está dentro de nós, no ódio. Essa é a arma. Se nós não queremos que tenha morte, que tenha assassinato, não tem que tirar a arma, tem que tirar o ódio do coração. Tem pessoas que têm arma a vida inteira e nunca mataram ninguém. Nós temos faca na nossa casa a dar com pau. Na minha casa, que é uma casa de homem solteiro, tem umas 15 facas. Aqui deve ter umas 20. Vocês mataram alguém? Não, a faca não mata. O revólver não mata. Sabe quem mata? É o ódio. E Cristo, ele vai no âmago. No reino de Deus, ele não tira a coisa superficial. Ele vai lá aonde está a causa do problema. Como que funciona a cultura do reino? Nós extirpamos o ódio, nós extirpamos o revólver, nós extirpamos a faca. Como que é a cultura do mundo? Como que é a cultura de Adão? Como que é a cultura dos filhos da ira? Não, nós temos que tirar o revólver, tirar a faca e deixa o ódio dentro. Você mata, se não tiver revólver, você mata com um fio de barbante, você mata com uma pedra, você mata com um pedaço de pau, você mata com qualquer coisa. Não é o revólver, não é. A maior arma está dentro de nós. E isso que é o reino de Deus. O reino de Deus vai na verdadeira causa do problema, não na superfície. O que está causando? É o ódio. Então essa é a cultura do reino. E essa cultura do reino é trazida por quem? Pelo Espírito Santo. Então nós temos no reino de Deus, primeiro, uma só língua, a língua do amor. Segundo, nós temos uma cultura. Qual é a cultura? A cultura que o Espírito Santo, que é o governador, traz com ele. E terceiro, o poder para lutarmos contra o inimigo das trevas, que são os dons do Espírito Santo. Com esses dons nós temos poder para lutar contra o inimigo. Então eu só queria que vocês olhassem aqui sobre os dons do Espírito Santo. Vamos olhar Gálatas, capítulo 5, versículo 14 a 16. Gálatas do quê? Gálatas 5, 14 a 16. A Bíblia fala. Gálatas. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês entenderam? A lei desse novo governo, a lei do reino de Deus. Qual é a lei? Cadê os 10 mandamentos? Cadê os 600 outros mandamentos que tem na Bíblia? Acabou tudo. Só tem uma coisa para nós seguirmos. E o que é? Toda a lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? É o próximo que você viu na tua frente. Esse é o teu próximo.
Ele pode ser bonzinho, fica fácil de amar. Ele pode ser malzinho, fica difícil de amar. Como nós vamos amar, eu não sei. Só que nós temos que saber que essa é a nossa cultura. Se nós vamos conseguir, se nós não vamos, tudo bem. Agora, o que nós não podemos fazer, eu não estou nem aí. Entendeu? Essa eu não estou nem aí não faz parte da cultura. No reino, eu estou aí. Mas a violência hoje, a incerteza da gente, o medo, o temor Sim. de eu amar meu próximo, a violência está tanto hoje que eu fico temeroso. Eu fico... Só que você não amá-lo, você não amar o próximo, não vai fazer você ficar melhor nem pior. Na verdade, é o seguinte, eu tive muito ódio de uma pessoa durante um bom tempo. Todo o ódio que eu tive dessa pessoa não feriu ela nem um pouco. O ódio que eu tive dela só feriu uma pessoa, a mim mesmo. Eu fiquei ferido. O dia que eu resolvi perdoá-la, eu não favorecia ele. Ele nem sabia que eu odiava ele. Se eu odiasse, ele não estava nem aí que eu odiasse ele. Mas quem foi beneficiado fui eu quando eu parei de odiar. Que eu senti um alívio de não ter mais esse ódio contra a pessoa. Então, até por malandragem, é preferível não odiar. Porque o ódio faz a gente sofrer muito. E quando você para de sofrer, você para de odiar, você para de sofrer. Sobre os problemas da lei, os problemas que existem, sim, nós temos os devidos meios aqui na Terra. Tem que ter a polícia, você tem que se precaver, né? Não estou falando sobre isso contra ladrões, contra assassinos. Mas eu quero dizer, a nossa função primeira não é odiar para depois ver que se ama. É primeiro amar. Como que é esse O ódio- exercício dentro de nós? Como que é o melhor exercício dentro de nós? Olha, Quando a gente tem uma mágoa muito grande, ou um ódio, primeira ou coisa, uma coisa que machuca. você se ama, você se ama, Sim. se ama. Primeira coisa, esse ódio que você tem dentro de você, fere a você mesmo. Se você quer ficar se magoando, se você quer ficar se ferindo, é uma questão de lógica, é problema. Não, na verdade, é só você perceber que Deus não tem nada para nos amar. Nada. Nós o matamos. O nosso pecado matou ele na cruz. E ele nos ama. Então é uma questão de lógica. Senhor, ensina-nos a amar. Não falaram, Senhor, ensina-nos a orar? Então, ela está perguntando como fazer. O exercício é falar. Falar. Eu fiz assim, eu ajoelhava todo dia e falava, Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar. Então falar, fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu não dava conta, não. Mesmo que você não perdoe, Assim eu como- de cara, você sempre fala, te perdoa. Vem cá, quando uma pessoa está doente na sua família, você não fala assim, você está curado em nome de Jesus? E você não acredita que Deus vai curar? E por que você acha que o teu ódio Deus não vai curar? Não é a mesma coisa? Eu peço para Deus me curar de uma doença. E quando a gente não quer conviver, a gente perdoa. A gente Não, perdoa você o quer ódio conviver. porque a gente quer conviver. Olha, Mas daí Esse, a priori, é isso que acontece. Aí não você quero vai, mal, não quero mal da Tá, pessoa. Eu quero mas viver bem, mas não aí quero você vai viver. pedindo para